Shalom a todos. Eu sou não o Mashiach, mas eu sou um Mashiach em caráter de emergência. Já fiz o primeiro vídeo que teve que ficar em duas partes, mas por algum problema não consegui colocar no ar ainda. Esse é o meu terceiro vídeo, que senti do meu Senhor a necessidade de passar adiante. Neste vídeo, endereçado principalmente a verdadeiros israelitas e ismaelitas, tentarei reproduzir o que veio a mim. Creio que da parte do único e sete uno Deus, Yehu Allah, Yod He Vav He Allah. Foi domingo, 31 de março de 2019, após dormir às 3 horas da madrugada e ser despertado apenas por uma força e vontade do Criador, aproximadamente 5h30 da manhã, fui colocar-me diante do meu Deus, Yod He Vav He Allah. Estava orando quando aproximadamente às 6 horas, no meu instante em silêncio, veio a minha missão de alguma forma, escrever ou me contactar com representantes de duas embaixadas no Brasil, uma embaixada dos israelitas e outra embaixada dos ismaelitas. Não sou o Mashiach, anunciado e tão esperado pelo mundo inteiro. Gravíssimo erro de interpretação da palavra e o maior engodo daquele que há muito já mudou imensamente os tempos, a lei, as verdades de Yod He Vav He. Em contrapartida, sei que sou o único que desde aproximadamente meus 42 anos de idade passei a ter acesso ao conhecimento do Deus do castiçal de 7 lâmpadas, que além de ser único, revelou-me sua esplendorosa e inimaginável essência. Yehu Allah é verdadeiramente o sete uno Deus, pelos seus 7 Espíritos. Primeiramente, Yehu Allah abriu os meus olhos com Isaías 11, 1 e 2, com Apocalipse 4, 5 e 5, 6. Depois me entregou a verdadeira mensagem de Apocalipse 1, 1 a 8. E não parou por aí. Foi-me decifrado também o engodo do príncipe das trevas sobre a última promessa de Yehu ao seu escolhido antes dos 400 anos de silêncio divino. Sobre essa passagem, você pode confirmar em Malaquias 4, de 4 a 6. O que você aprendeu no início dos evangelhos sobre alguém vindo para preparar o caminho do Messias é diabólico. Escreva essas palavras. Enquanto católicos e evangélicos igualmente cantam e adoram a um mesmo Deus, sendo nada monoteístas, pois o Deus deles não é o único Alfa e Ômega, não é o primeiro e derradeiro, não é o princípio e o fim. Infelizmente, espiritualmente falando, a corja maldita do Satã, apesar com muitas resistências, reconhecer e colocar a revelação final no rol dos cânones considerados sagrados por ela mesma, a corja do Satã adulterou descaradamente os vários textos proféticos que só apontavam o próprio Deus. Que Deus? Yod He Vav He como o único Senhor e Salvador das 12 tribos de Israel.
só escribas e fariseus hipócritas, para não enxergar tal verdade. Toda a palavra profética de Isaías 43 confirma. Podem pesquisar. Não haveria mais intermediário, alguém especial, servo de Odie-Vavirê, que se tornaria fiel e justo. Certamente, ele, o Mashiach, viria preparar a recepção do próprio Todo-Poderoso. Aleluias! O Mashiach foi o Elias, e não o Cristo que nós conhecemos. O Mashiach veio sim, mas não foi, não é, e nunca será o que traria a libertação com a mão forte ao povo de Israel. Muito menos foi o Iesu Christus Filidei, o 666, principal Deus do quarto animal apocalíptico. Podem verificar na expressão desse nome, Iesu Christus Filidei, em gematria romana da 666. O próprio Mashiach e o próprio Cristo romano confessou, segundo escrito em Marcos 12:29, ouve, ó Israel, e Odie-Vavirê, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então não há outro. Desde muitos séculos, dentro do próprio cristianismo romano, muitas batalhas e rejeições e matanças ocorreram por muitos, até do clero, rejeitando o Jesus Deus e a Trindade romana. Sobre a Trindade, errou Alá, tirou de vez a venda dos meus olhos. Durma em paz. Antes do tal Novo Testamento romano, o Mashiach da promessa, principalmente nos registros mais originais, seria um servo, a exemplo de Abraão, Moisés, Davi, Salomão, como o próprio Elias. E eu creio que o Mashiach foi Elias. Já a mensagem do cristianismo romano levanta um Deus Pai que gerou um filho, de certa forma, híbrido, como os Nefilins, gerado numa mulher por um tal Espírito Santo, terceira pessoa que construíram numa trindade, ou que passaram a adorar a trindade de todos os religiosos profanos. Escreva aí, se qualquer enxergar, Isaías 11, 1 e 2, e 44, 6, Mateus 12, 18, Apocalipse 1, 4, 4, 5 e Apocalipse 5, 6, se qualquer enxergar a verdade nessas palavras, abolirá certamente, não a busca da verdade a partir dos próprios registros bíblicos, mas abolirá esse cristianismo maldito e sua trindade. Cristianismo que não vem do Mashiach. É só observar também o que o cristianismo romano construíra exatamente em cima do que eles mesmos afirmaram ter sido, e afirmam ter sido, o lugar do túmulo do Mashiach. O quê? O que que tem lá? Um dos mais suntuosos e idolatrados templos para uma de suas mais idolatradas deusas, em Jerusalém, e que até então vem sendo zelado por 6 ou mais lideranças religiosas. É aqui que entra a mensagem de alerta final aos verdadeiros remanescentes de Israel
e seus irmãos na pessoa de Ismael. Quer queiram, quer não queiram. Ó Israel e Ismael, o julgamento profético de Apocalipse 24, de Apocalipse 20, 11, a Apocalipse 21, 8, está às portas. Há muito, não mais há povo da promessa. Todos nós jazemos no maligno. Toda a humanidade tem sido ludibriada pelo Satã. É tempo de despertar. O Pai Hu Alá me afirmara: como relâmpago, já vi e libertei tanto minhas 12 tribos de Israel, quanto minhas 12 tribos de Ismael. Aleluias, aleluias, as mesmas que gerei em número e em domínio. Você, internauta, pode comprovar. Israel esqueceu-te das últimas palavras de Daniel? E podemos confirmar a passagem de Daniel 9, 24 a 27. Quem te deu, ó Israel, 70 semanas para te reergueres? E na última semana, o que aconteceu? Quem reavivou novamente o pacto contigo? Foi o teu Deus, Ihu? Ou foi o príncipe deste mundo, como tu, teus irmãos, Israel? E todo o cristianismo passou a crer e a esperar. Não viste, ó Israel, minha própria essência, meus 7 espíritos, afastando o meu povo da mão do império iníquo, convertendo e protegendo a todos em 7 ajuntamentos, abrigando-os na Ásia Menor? Não viste, ó Israel, minha promessa cumprida, quando reajuntei a todos que dissipei e conquistei para mim as moradas celestiais? Procura lembrar-te, Israel. Entremos em juízo juntamente. Podes compreender o que aconteceu com a multidão do meu povo, que enviei às 7 cidades da Ásia? Ó Israel, até agora não consegues perceber, porque eu mesmo promovi a destruição de Jerusalém no período de 135 da chamada Era Cristã? Acorda, ó Israel, levanta-te dentre os mortos. O meu juízo final é iminente. Levanta-te dentre os mortos, e ninguém subirá antes. Todos os mortos serão levantados para o meu juízo naquele dia. Não há mais milênio. Não há mais o milênio do Messias na terra. Acordem, ó Israel, ó Ismael e todos os povos. E a palavra que me veio foi Apocalipse 20, 11 até o Apocalipse 21, versículo 8. Mas, e quanto ao povo? E quanto ao povo de Ismael? Não se tornou povo idólatra, como Hamid, na liderança? Suas mesquitas não são pagãs, consagradas ao deus Baal? E em uma delas não está o trono do Satanás, como vários do cristianismo vêm propagando? Que besteira! Que besteira! Onde está o espírito do conhecimento nessas pessoas? O que acreditas, ó Israel? Prometi e trouxe sempre bênçãos em abundância para o teu povo, para que ninguém se desviasse da minha presença. Mas sempre foste povo rebelde e mau, e juntando-te com os meus inimigos, e te fartando com suas abominações. Mas nunca deixei de proteger teus filhos, ó. Mas nunca deixei de proteger teus filhos, ó Ismael.
muitos passaram a adorar a vários deuses, um para cada dia no ano. Mas eu, vosso único Deus, Alá, sabia que aquele povo tinha falta do seu verdadeiro Senhor. E certamente, ó Israel, ó Ismael, e certamente em Muhammad veio o cumprimento da minha promessa e a minha libertação. Aleluias, eu dou novamente para essa verdade. Não te achas tão abençoado, tão forte e indestrutível, Israel? E não consegues compreender que só pode ter sido a minha bênção e a minha mão forte que deu as últimas vitórias ao povo de Ismael naqueles dias, conduzindo-os até na edificação de 2 suntuosas mesquitas para ali me invocarem e me adorarem? E as dei nos 2 lugares mais importantes dessa idolatrada cidade. Mas o povo do príncipe tirou-lhes o verdadeiro entendimento, rejeitando abruptamente o meu povo de Ismael. Ó Israel, vós sois irmãos, e enquanto viverem no mundo iníquo, serão sempre irmãos. Por que tanta injustiça e tanta ganância e cólera entre vós mesmos? A quem estás glorificando ao declarar guerra aos teus irmãos que te livraram da opressão da besta fera e que permitiram a ti viver e comer das terras que entregaste aos inimigos do teu Deus? Pela última vez, ó Israel, quem sempre foi e quem permanece sendo o profanador da minha palavra e de Jerusalém? Onde está mesmo o trono do iníquo? Volta-te para mim, ó Israel. Volta-te para mim, ó Ismael. Invoquem e glorifiquem somente ao meu nome, que vem sendo esquecido e amaldiçoado, misturado dia após dia. Que as vossas últimas batalhas voltem a ser mesmo contra todos os principados, contra todas as potestades do ar, contra o príncipe deste mundo e contra suas hostes espirituais da maldade e da prostituição, até mesmo no lugar que deveria ser lugar santo. Ó Israel, ó Ismael, estás dia após dia misturando com o iníquo. É tempo de despertar e é tempo de invocar somente o Deus Todo-Poderoso. Yod Revavihe Alá. Yod Revavihe Alá. Yod Revavihe Alá. Deus há muitos, mas Yod Revavihe Alá é só um. 72 nomes fêmeas, 72 nomes de blasfêmias, vem dando e sustentando no cristianismo romano maldito. Mas o nome do Criador, Yod Revavihe para o povo hebraico, entrou no esquecimento. E até mesmo o nome do Criador, revelado ao povo de Ismael, também vem sendo substituído por um simples nome Deus, colocado com letra maiúscula, quando em Jerusalém, quando em Israel, quando em hebraico, não há letras minúsculas. Certamente, o Deus que o mundo aprendeu, certamente o Deus que o mundo todo aprendeu a invocar e adorar, com o nome Deus e com o nome próprio Senhor, é o próprio Baal, é o próprio príncipe das trevas,
Anotem aí. O Cristo que há de se levantar, que ainda carregará muito mais para si, antes de cair. Desperta, ó Israel, porque o Mashiach que vocês esperam vai ser o próprio Yesve Cristo, filho dele. Não o enviado do Criador, mas o próprio Satã, o próprio Lúcifer, que se revelará. A você que por acaso compreender esta mensagem, passa adiante. A você que por acaso sentiu dúvidas, pode entrar em contato comigo. Estou terminantemente desejoso de conversar com outras pessoas, de falar com outras pessoas, de debater com outras pessoas sobre o Deus do castiçal de 7 lâmpadas, sobre a mensagem do castiçal de 7 lâmpadas, sobre os seus 7 céus, sobre os seus 7 espíritos que foram enviados a toda a terra e que não faz parte do maldito cristianismo romano. A paz de Yod-Heh Vav-Heh Alá a todos, em nome dos seus 7 espíritos, em nome dos seus 7 espíritos. Agora, como sempre, me colocarei em silêncio por alguns instantes, porque creio que se o Todo-Poderoso quiser, Ele pode manifestar-se, Ele pode operar, Ele pode atuar, Ele pode convencer pessoas, quebrar um pouco do seu silêncio e fazer uma grande obra, em nome, só em nome dos seus 7 espíritos, em seu próprio nome, em nome dos seus 7 espíritos.
Que assim seja. Que assim